Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre uma tendência preocupante que está acontecendo na Europa, tá? De encampar empresas chinesas na Europa. Então a Holanda recentemente assumiu o controle de uma fabricante de chips chinesa lá na Holanda, né? A Nexperia, aliás, ela era uma empresa holandesa, foi comprada pelos chineses, mas o governo da Holanda, do nada, decidiu tomar conta da empresa, usou uma lei de disponibilidade de bens, uma lei bem estranha aí, e tomou posse da empresa. A Inglaterra também fez alguma coisa similar com a British Steel, né? A British Steel também é uma empresa britânica, né, de produção de aço, uma siderúrgica, e ela tinha sido vendida para um grupo chinês e simplesmente estatizaram a empresa. Isso é uma coisa preocupante, tá? Uma coisa preocupante porque, primeiro ponto é o ponto de vista econômico. Isso é ruim para a economia, isso cria incertezas para a economia, né? E o segundo ponto é que isso pode ser um sintoma de um problema ainda maior, ou seja, é o pessoal se preparando para a guerra. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Sussurrando Soberania para o Lula, Moqueca Capixaba, O Resto é Peixada e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, esse caso aqui aconteceu no início do ano, dia 12 de abril, né? O Reino Unido aprovou uma lei emergencial, nem tinha lei na Inglaterra para fazer isso, mas aprovou uma lei emergencial para tirar do grupo chinês o controle da British Steel, né? A British Steel é uma siderúrgica, é a única siderúrgica que restou na Inglaterra. Todas as outras siderúrgicas acabaram saindo, por quê? Leis ambientais muito pesadas, direitos trabalhistas muito grandes, vale muito mais a pena fazer aço, né? Fazer aço em países periféricos, como o Brasil, a Índia, a China e coisa e tal, né? Mas tem essa siderúrgica lá na Inglaterra, ela foi vendida para um grupo chinês, e agora, ao contrário, um projeto de lei tirou o controle da siderúrgica das mãos do grupo chinês e foi aprovado nesse sábado por aclamação sem necessidade de contagem de votos, né? O PL dá aos ministros britânicos o controle da última fabricante britânica de aço primário. Sim, existem outras siderúrgicas, outras fabricantes de aço reciclado, de reciclagem de aço, né? Mas aí tipicamente é uma operação muito menor. Uma pauta defendida pelo primeiro-ministro inglês do Partido Trabalhista. A problemática em torno da British Steel começou quando, nos últimos dias, houve a preocupação de que ela estaria se preparando para fechar fornos deficitários. Os fornos todos que tem na Inglaterra são deficitários. Ou seja, ela ia praticamente parar de fabricar coisa na Inglaterra. Não vale a pena. Era melhor para ela ter a empresa na Inglaterra apenas para vender o ferro que é produzido lá na China e aí venderia lá na Inglaterra por um custo mais baixo, né? Mais ou menos como faz toda a fábrica da BID aqui no Brasil, que basicamente não produz nada, é só para pegar o carro lá da China e revender aqui no Brasil, né? E daí, é lógico que teve preocupação de sindicatos, os sindicatos reclamaram com perda de emprego e coisa e tal, mas tem uma coisa além disso, que é o risco da Inglaterra ficar sem fabricação de aço primário. Veja, aço primário é uma coisa importante. Aqui no Brasil a gente tem a siderúrgica, tem Volta Redonda, tem outras siderúrgicas por aí. É uma capacidade importante você ter, por mais que não seja muito fácil economicamente, não seja muito viável economicamente quando você compete com a China. Na China você tem salários muito mais baixos, tem uma economia muito mais dinâmica, uma economia menos burocratizada, menos leis ambientais. Acaba sendo isso que é o grande custo dessas empresas hoje em dia, o custo ambiental. Então, aqui no Brasil, o pessoal que produz aço está com problema também, né? Tá pensando em fechar as coisas, né? E lá na Inglaterra fizeram essa estatização. Isso foi um problema, não tenha dúvida, mas pode ser encarado como uma preparação para a guerra. Para pensar. Se você tiver uma guerra, é importante você ter fabricação de aço, né? Você não tem garantia que você pode comprar aço de outros lugares se você estiver no meio de uma guerra, né? Então, são esses dois problemas. Primeira coisa, isso aqui eu acho totalmente errado. Eu acho que do ponto de vista econômico isso é ineficiente, isso piora para todo mundo as coisas. Ah, mas vai demitir os funcionários lá da British Steel. Mas realmente a quantidade de leis ambientais que tem na Inglaterra torna inviável o caso. Se vocês querem ter aço primário, tem que melhorar a questão ambiental, tem que acabar com as regras ambientais por aí, não tem outra alternativa. Ou é uma coisa ou é outra, não tem como ter as duas coisas, né? Então eu acho uma violência estatal absurda isso daí, por mais que sim, mas a China é pior ainda, não sei o que, a China é pior ainda, mas de novo, quem fez a violência aqui não foi a China, foi a Inglaterra, né?
E a mesma coisa a Holanda, que assumiu o controle da Nexperia. A Nexperia também era uma empresa lá da Holanda mesmo, que foi vendida para os chineses. E aí agora o governo da Holanda falou, não, que eu vou tomar isso daí porque usou uma lei de disponibilidade de bens. Uma lei que foi feita na época da Guerra Fria, quando tinha disputa entre capitalismo e comunismo, não sei o que lá, e havia uma preocupação, porque havia sempre o risco dos soviéticos invadirem a Europa, fazerem uma guerra com a Europa e coisa e tal, uma briga muito grande. Então o parlamento holandês aprovou essa lei naquela época, justamente para permitir que o governo encampasse em indústrias que fossem necessárias para o esforço de guerra. Então, mais uma vez, a gente está vendo aqui um outro uso de uma coisa que é feito para a guerra. Detalhe, essa lei nunca foi usada antes, ou seja, durante todo o período da Guerra Fria isso nunca foi usado. O que me deixa assustado, porque, de novo, do ponto de vista econômico, isso aqui é um absurdo, isso aqui fere a liberdade, fere a propriedade privada. Mas a China, o proprietário da China estava querendo fazer coisas que eu não gosto. Pô, mas a empresa é do cara. O cara que escolhe para onde é que ele vai fazer a coisa, né? A China é muito pior? A China faz coisas erradas também, mas não tem essa. Se você começar a dizer que se o outro erra, eu posso errar também, aí fudeu, você não vai chegar em lugar nenhum, né? Então a China está errada também, a China também encampou empresas, também encampa empresas lá na China, o que é errado também. Mas nesse caso aqui, quem errou foi o governo holandês errou. Criou insegurança jurídica, criou insegurança para investimentos na Holanda. Que outra empresa da China agora vai querer comprar ativos na Holanda sabendo que o governo pode usar essa lei e usar a coisa, né? Repara que esse caso aqui é um caso mais crítico, porque é uma fabricante de chips para automóveis e outros eletrodomésticos, né? Então, ela não fabrica aqueles chips de altíssima tecnologia, de 2 nanômetros, aqueles chips que você usa em placas de vídeo e computadores e celulares, né? Que são chips os chips top de linha, ela não fabrica. Ela fabrica os chips um pouco menos badalados, né? Também não chega a ser o chip de boi, igual a Seitec tem aqui no Brasil, que é um chip que não serve para nada, mas essa Nexperia, ela produz os chips que são usados em carros, em eletrodomésticos, televisão e coisa e tal. Então, assim, são chips que não são os mais avançados possíveis, mas também são chips de alta qualidade, né? Aqui, ó, o governo holandês diz que a medida é altamente excepcional e foi tomada depois que o Ministério observou sinais de graves deficiências e ações de governança, né? Ou seja, na cara dura, arrumaram uma desculpa e estatizaram a empresa. Um absurdo esse tipo de coisa. Não tem lógica, esse governo da Holanda errou nisso daqui. Ou então, do ponto de vista econômico, errou. Do ponto de vista econômico, isso aqui vai causar prejuízo para os holandeses, vai dificultar as coisas no futuro, vai diminuir o comércio, já tem retaliação, tá? Aqui, ó. Aqui, ó, a Associação Chinesa promete defender a empresa tomada pela Holanda, então está havendo um acordo entre empresas da China de não vender mais insumos para essa empresa na Holanda, né? Então é capaz dessa empresa não conseguir produzir as coisas, porque muitos dos insumos acabam vindo da China e aí eles não vão conseguir produzir, porque a empresa agora é holandesa, mas não tem os insumos que vêm da China. Então, assim, é o que eu falo, do ponto de vista econômico é uma tragédia isso daqui, não tem nenhuma justificativa para isso. Uma lambança, feriu o direito de propriedade, vai piorar a situação econômica, vai criar incerteza. Agora, tanto nesse caso aqui quanto no outro caso, você começa a pensar que a Europa se preparando para uma guerra. A Europa está vendo que a situação da Rússia, se não for resolvido isso rápido, a tendência é degringolar, e no que degringolar, muito provavelmente a China vai ficar do lado da Rússia, então todas as empresas chinesas na Europa, isso pode gerar um problema. E aí que vem a grande questão para o nosso lado, né? Porque aqui no Brasil também está cheio de empresas chinesas aqui, né? E a preocupação é essa, né? Se o pessoal está se tocando de que vai ser um problema esse tipo de coisa. A gente arrisca entrar numa guerra com a China e com a Rússia, cheio de empresas chinesas aqui no Brasil. Na Europa, bem ou mal, o pessoal está tomando os passos adequados para tentar resolver isso daí. De novo, eu acho um erro. Do ponto de vista econômico, certamente é um erro. Mesmo do ponto de vista geopolítico, eu acredito que haveriam medidas muito mais sensatas a serem tomadas. Lembra? O país pode botar leis e dizer que não, que os chips produzidos têm que ser vendidos 90% na Europa e não sei o que lá, porque parece que a preocupação deles era essa, né? Eram os chips que estavam sendo produzidos na Holanda e levados para a China, e aí estava com falta de chip na Europa e na China tinha chip, né?
E, bom, esse é o problema, continuo achando um erro isso daqui, né? Agora, tem outra coisa também, o pessoal está falando aqui que um dos riscos, uma das coisas que levou a Holanda a fazer isso seria, na verdade, um outro aspecto, que é o fato de que aquele controle de terras raras que a China está querendo fazer, né? A China está querendo usar essa moeda das terras raras que eles acumularam durante muito tempo, né? A China acumulou todo o know-how de produzir terras raras a um preço muito barato, exatamente porque não tem preocupação ambiental, a purificação de terras raras, né? O enriquecimento da terra rara, a separação das terras raras é um processo muito complicado e que gera muito resíduo, e daí a China está cagando para isso, e daí, ou seja, eles produzem a maior parte das terras raras do mundo. Só que aí, qual que é a preocupação do pessoal, né? Que a China agora está querendo colocar controles de exportação em cima de terra rara. E isso pode afetar as indústrias todas no Ocidente. O Trump já deu aquele piti de botar 100% de tarifa na China, depois voltou atrás, disse que não, vamos negociar. Parece que o Trump vai encontrar com o Xi Jinping lá na Coreia do Sul esses dias e vão negociar essa coisa lá, né? Mas assim, a saída para isso é você ter uma fábrica de produção de terras raras. O problema é que para você montar uma fábrica significativa de produção de terras raras, você precisa afrouxar os controles ambientais. Na Europa você não consegue. No Brasil você não consegue. O IBAMA não deixa nem você sair, botar o primeiro tijolo lá. Não pode, né? Então, para você ter uma ideia, as minas de terras raras no Brasil, o pessoal cavuca terra, tira a terra, bota num container e manda lá para a China. É tudo processado lá na China, não tem nada processado aqui no Brasil. Né? E esse é o problema, porque as terras raras, elas não são propriamente raras, elas próprias. O que é complicado é o processo de você purificar a terra rara, você limpar ela, né? Extrair, separar os componentes todos ali, né? Então, uma coisa muito preocupante. Eu não sei se eu fico mais preocupado ao ver países que originalmente eram capitalistas, como a Holanda, a Inglaterra, de repente dando uma comunistada dessa, de apropriar empresa, fazer igual o Evo Morales na Bolívia ou o Maduro na Venezuela, uma lambança completa nisso daqui, ou se eu fico mais preocupado porque isso pode ser sinal de que eles estão se preparando para uma guerra, sinal que eles acham a guerra uma coisa muito provável. E a gente talvez não esteja se preparando tanto para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.